O neopentecostalismo africano virou uma loucura. Vemos pastores pedindo roupas íntimas. Pastores profetizando, inclusive, como você mostrou em sonho, você profetizando vai expulsar o inimigo. O inimigo não se aproximará. Você sempre será glorificado. Eu declarei hoje, maduro. Inclusive, como você me mostrou em um sonho, você vai expulsar o inimigo. O inimigo não se aproximará. Você sempre será glorificado. Eu vou acreditar. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória. Pastores construindo arcas. Construiu uma grande arca e causou grande impacto no país. Disse que Deus lhe revelou uma mensagem a partir de 25 de dezembro de 2025. Choveu sem parar durante 3 anos, e o mundo inteiro ficou debaixo d'água. Este não é. E muitas outras loucuras. Mas, de onde surgiu toda essa loucura na África que está acontecendo nesse continente? E por que isso é importante para nós, latino-americanos? Se quiser respostas para essas perguntas, não pode perder este vídeo. Caramba, isso sim me interessa. Amigos da Bíblia Libre, tudo bem? Sou Edgar Escobar. Bem-vindos ao novo programa. Onde surgiu essa grande heresia na África? Lá acontecem coisas bem malucas, até mais que na América Latina, o que já é muito. Então, onde surgiu? Comecei a investigar, a refletir, a ler biografias, a observar, e tive que chegar a um único nome: o arcebispo Benson Andrew Idahosa. E quem é esse? Parece pouco popular, mas teve grande influência. Incrível. Até mesmo na América Latina, em todo o mundo evangélico, no meio evangélico neopentecostal, ele teve uma enorme influência. Foi um nigeriano, nascido em 11 de setembro de 1938 e que morreu em 12 de março de 1998. Aos apenas 59 anos e morreu de câncer. Este homem fundou uma igreja chamada Igreja de Deus, Missão Internacional, e é conhecido como o pai do pentecostalismo africano. Embora o pentecostalismo africano já existisse antes de o arcebispo Benson Andrew Idahosa começar a pregar, pois ele vendeu isso como uma experiência completa, não é? Não era apenas pregar o pentecostalismo, mas sim a sua versão do pentecostalismo, de uma forma em que ele mesmo se tornou a superestrela pentecostal ou neopentecostal. Ele nasceu em um lar muito pobre, era um garoto muito doente. Deus o chamou de forma mística certa noite, dizendo que ele precisava subir uma montanha. Qualquer semelhança com Maomé é mera coincidência. Ele foi para a montanha de Okauru, onde fez um jejum de 40 dias. Sim, senhores, no mesmo nível de Jesus. E lá ele foi chamado, o chamou para o ministério e iniciou seu ministério. Foram muitos. Ele contou muitos sonhos, o sonho da árvore morta, que ele se deitava ao lado da árvore e a árvore renascia, etc. Ele entrou em contato com vários ministros da época que financiaram sua vinda aos Estados Unidos, ao Texas, para estudar. Adivinhem onde? Sim, senhores, no Instituto Cristo para as Nações de Dallas, em Dallas, Texas, se formaram a maioria dos falsos ministros do Evangelho dos Estados Unidos, e especificamente em Cristo para as Nações. Essa é a alma mater do famosíssimo Benny Hinn. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu disse Benny Hinn, não Benny Hill. Por isso eles eram tão amigos. Benson conseguiu 2 doutorados, irmão. Sim, ele era doutor. O primeiro doutorado em Divinda de Cristo para as Nações em Dallas. O segundo doutorado da Universidade Oral Roberts em Tulsa. Sim, em Direito e Divindade. Uau, que homem tão instruído! Por isso que eu também não confio muito em doutores. Isso não me garante absolutamente nada. O caso é que ele começou a fazer grandes campanhas de prodígios e milagres. E se tornou muito popular e chegou a ter uma igreja enorme. Ele era um pregador de sã doutrina? Bem, vamos analisar isso, começando por seus falsos ensinamentos. Era um homem extremamente místico, mágico, maravilhoso. Definitivamente, ele via coisas o tempo todo. Tinha sensações, via espíritos, discernimento, profecia, sentia coisas. Deus falava com ele audivelmente o tempo todo. Ou seja, Isaías, Jeremias e Ezequiel não são ninguém ao lado de Benson. Inclusive, ele profetizou e declarou uma palavra profética com a qual destruiu seus inimigos. Ouça!
E eu percebi que a Bíblia diz que ele está debaixo dos nossos pés. Então eu marchei sobre eles e falei em línguas, e falei em línguas, e falei em línguas. No quarto dia, no quinto dia, neste dia, sétimo dia, anuncio que a cidade de Benin, o estado de Ben, Nigéria, está livre. Aleluia, aleluia. O que você fez agora? Isso foi tudo que eu fiz. O chefe da feitiçaria da vila morreu. Obrigado. Na terceira semana, o chefe de todos os tribunais da vila morreu. Obrigado. Em 9 dias, mais de 30 homens que estavam no comando do poder das trevas na minha vila morreram. Sim. Oi, oi. Oi. Sim, senhores, segundo ele, houve mais de 30 mortos graças às suas próprias ações ao pisotear espiritualmente os inimigos debaixo dos seus pés. Todos os feiticeiros da Nigéria morreram e a Nigéria se voltou para Cristo. E é preciso dizer que, de certo modo, milhares de nigerianos se voltaram para a igreja dele. Não sei se foi para Cristo, mas para a igreja dele, sim. E o tempo todo com esse tipo de visão e aparição de anjos e de Deus. E além disso, derrubava pessoas com uma palavra-chave, no melhor estilo do bem. Jaliluba Bajacaba, em nome de Deus. Papai, como eu estou quebrado. Se você quer saber se esse negócio de derrubar pessoas é bíblico, deixo aqui meu vídeo sobre derrubar pessoas. Afirmou que ninguém pode matar um cristão porque o cristão tem Deus. Então primeiro teria que matar Deus. Porque sua vida está escondida em Cristo. E Cristo é Deus escondido. Uau! Então, qualquer um que quiser te matar, tem que matar Deus primeiro e depois matar Cristo antes de te matar. Alguém deveria ter avisado isso aos apóstolos antes que eles fossem mortos. Bem, exceto João. Evidentemente, ele tinha uma mensagem meramente humanista. Ouça-o. Há um sonho em você. Há vida em você. Há milagres em você. Há unção em você. Há cura em você. Há finanças em você. Há excedentes em você. Há sinais e maravilhas dentro de você. Não importa o quão grandes sejam essas coisas em você, até que você as declare, você nunca as vê se manifestarem. Isso é confissão positiva. Os milagres não dependem de você, nem da sua fé, nem do que você faça para alcançar uma coisa ou outra. Tudo depende da vontade divina, não de ações verbais. O poder da língua não é um poder criativo, é um poder que afeta as emoções do outro ou o ânimo do outro. Mas nós não criamos nada com as nossas palavras. É que isso estava muito na moda. Atualmente, a intensidade dessas falsas doutrinas diminuiu muito, pois já foram desmentidas pela Bíblia repetidas vezes. Então, isso já não está mais na moda como antes. Mas naquela época, Kenneth Copeland, Benny Hinn e também Kenneth Hagin pregavam isso aos 4 ventos. E, obviamente, esse senhor também pregava isso como seus amigos. E ele foi um dos primeiros a pregar, assim como eles, a doutrina dos pequenos deuses. Quando ele ascendeu, Benson Idahosa ascendeu com ele. E no momento em que ele ascendeu e tomou seu lugar à direita do Pai Eterno, eu também me sentei junto com ele em um lugar real e celestial. Hoje em dia, já não me defino simplesmente como alguém negro. Também não me considero alguém branco, pois minha identidade é muito mais profunda. Sou uma filha do rei. Com certeza foi daí que o Sr. Cash Luna tirou isso quando falou do Jeová Júnior. Mas isso é bíblico? Definitivamente não. O Senhor não compartilha sua glória com ninguém. Deus é um. Ele é o Senhor. Ele é Deus. E nenhum de nós vai se tornar algo parecido com Deus. Embora sejamos feitos à imagem de Cristo, seremos apenas a sua imagem. Sua imagem não é igual à sua natureza. O ser humano foi criado à sua imagem e semelhança, mas não compartilha sua natureza. São coisas diferentes. Compartilhamos certos atributos chamados de atributos comunicáveis. A sabedoria, o conhecimento, certo? Esse tipo de coisa, o amor, a justiça, nós compartilhamos. Mas Deus tem coisas em sua natureza, virtudes em sua natureza que nós não compartilhamos. É impossível porque são próprias somente dele.
sua onisciência, sua onipresença, sua onipotência, sua aceidade, todas são virtudes exclusivas de Deus. Por isso Isaías, capítulo 45, verso 5, diz: Eu, Jeová, e não há outro, não há Deus além de mim. Nós não somos nem jamais seremos pequenos deuses, graças a Deus. Além disso, ele afirmou que o céu e a terra não vieram do nada. Como assim do ex nihilo? Não, vieram de Deus. Me disseram em muitos lugares teológicos ao redor do mundo, em 102 países. Eu ouvi pregadores dizerem: Deus criou o céu e a terra do nada. Isso é uma mentira dele. O céu e a terra não surgiram do nada. O céu e a terra surgiram de Deus. A Deus. Que o céu e a terra estavam em Deus, que toda a criação estava dentro de Deus, isso não é bíblico, isso é uma heresia. Agora, que heresia é essa? Pode ser panteísmo, ou seja, quem acredita que tudo é Deus. Ou pode ser panenteísmo, que é o que acredita Jesus Adriano Romero, ou seja, que nós estamos dentro de Deus. Ou pode ser emanacionismo, ou seja, que o universo é uma emanação que sai de Deus. Acho que é mais por esse lado, por esse caminho, mas não é nada disso. Sua criação é diferente dele. Ele é tão poderoso que conseguiu criar tudo o que existe do nada. Aí está o seu poder, não saiu dele, como uma substância que sai dele. Não, só sai da sua ideia, da sua mente e da sua palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que o universo foi constituído pela palavra de Deus. De modo que o que se vê foi feito do que não se via. Com 2 doutorados e não sabia hebraico. Hebreus capítulo, versículo 3. Além disso, ele promovia um sistema hierárquico episcopal, muito semelhante ao sistema romanista em muitos aspectos, começando pelo fato de que ele se autodenominou arcebispo. Ele era o arcebispo Benson. Sim, senhores, isso não é muito usado nas igrejas pentecostais. Por quê? O que quer dizer, na verdade, não é tanto a questão do sentido da palavra. O sentido é algo como supervisor de bispos ou supervisor de anciãos. É alguém que está acima dos anciãos ou dos bispos. Mas sim, pelo fato de que isso não foi usado no Novo Testamento. Só havia bispos, ou seja, anciãos e diáconos. Nada mais. E eles estavam em igualdade de condições, apenas com funções diferentes. Nada além disso. A Bíblia não nos apresenta um sistema hierárquico de poder, mas sim um sistema onde quem tem o poder é o Senhor, e nós estamos como servos para ajudar os outros e fazer a vontade de Deus. Mas isso não foi o que Benson aplicou em sua igreja. Ele aplicou de uma forma mais hierárquica. Ele nomeou vários bispos de maneira bastante peculiar. Se não, veja esta nomeação que ele faz ao venezuelano, o conhecidíssimo pastor da Igreja Renascer, Jesus Pérez. Em 22 de outubro de 1995, ele foi escolhido por Deus através do arcebispo Benson Rida Roça para ser ordenado como bispo para a América Latina. 30 anos de serviço episcopal comprovam sua liderança, sua dedicação e sua fidelidade ao chamado divino. Ao melhor estilo romanista, com todas as vestes, a mitra e todas essas coisas. Uau! Impressionante, até uma espada ele tinha. Não. Isso já me soa mais a misticismo ou até mesmo a romanismo do que a cristianismo protestante. Mas como se suas falsas doutrinas não fossem suficientes, ele também teve falsos milagres. Em torno a Rida Rosa surgiram histórias bastante difíceis de acreditar. Realmente pareciam, no entanto. Ele disse coisas como que conseguiu parar a chuva. Quase todos os africanos param a chuva, perceberam? Eles têm esses poderes. Supostamente ele ressuscitou muitos mortos. Ele ordenou fogo do céu. Seria um espetáculo incrível, exceto se fossem fogos de artifício. Ele causou a morte dos bruxos, como vimos. Ele teve confrontos sobrenaturais invisíveis com demônios. E em uma ocasião fez com que uma mulher que não conseguia engravidar, não só engravidasse, mas também desse à luz ali na frente de todos, na igreja, naquele mesmo dia. Eu gostaria de conhecer esse bebê. E sempre dizem, tudo está gravado, há evidências, mas a gente não vê, irmão. Se eu tenho uma gravação de fogo caindo do céu, imediatamente eu coloco em toda a mídia, nos noticiários. Hoje em dia, se existissem essas gravações, estariam, sei lá, no YouTube, em algum lugar.
Mas não tem nada disso, irmão. Não se encontra. Sempre é o mesmo velho truque que aprenderam aqui na América Latina muito bem. Personagens como Rafael Ramírez. Ou seja, tenho vídeos e nunca mostram. É uma farsa, é uma mentira. Em uma oportunidade na Inglaterra, ele afirmou ter ressuscitado 8 mortos. O jornal The Guardian iniciou uma investigação para apurar onde estão os 8 mortos que ele supostamente ressuscitou. Após investigar, concluíram que não havia nenhuma prova de morto ressuscitado existia. Por fim, esse senhor precisou sair e dizer: me entenderam mal, como sempre diz, mas não dizem mortos espiritualmente. Era uma brincadeira. Vocês pensaram que mortos queria dizer mortos? Não, espirituais. Mas se cria uma aura ao redor dele, tão grande hoje em dia, que mesmo depois da sua morte, a Bíblia e a sua toga são mantidas na igreja. E as pessoas vão lá, beijam aquilo, oram com aquilo e dizem que são curadas, no melhor estilo das relíquias romanistas. Se isso não é idolatria, me perdoe. Então não sei o que é. Número 3. Ensino da prosperidade. Apesar de ter acusado vários pastores de ficarem milionários com o evangelho, ele ficou milionário com o evangelho. Ele tinha um Cadillac, tinha um Mercedes-Benz, foi o primeiro pastor africano a ter um avião. E ele pregava, obviamente, que todos os cristãos deveriam ser prósperos e também que todos os cristãos deveriam ser saudáveis, no estilo de Juan Carlos Harrigan. É daí que copiam. Ele afirmou que cristãos verdadeiros não precisariam sofrer doenças. No entanto, ele teve câncer e morreu muito jovem, aos 59 anos. Ele já não podia explicar o motivo. E sua esposa, Margaret Hidajosa, que nome horrível. Bom, Margaret Hidajosa ficou com uma enorme fortuna. Sim, senhores, tanto que ela é atualmente a 5ª pastora mais rica do mundo. E tudo isso com suas técnicas que outros replicaram. Frases feitas: meu Deus realiza milagres. Em países pobres onde muitos estão doentes e precisam de ajuda, as pessoas buscam esses milagres. Haja com fé e Deus se moverá com você. Deus vai se mover comigo se eu agir com fé? Quer dizer, Deus faz o que eu digo? Quer dizer, Deus é tão pequeno quanto a minha vontade. Quer dizer, Deus é um fantoche que eu manipulo com a minha fé. Essa é a lógica desse pessoal. Frases como: se a sua fé diz sim, Deus não pode dizer não. Como assim se a minha fé diz? Isso foi dito por esse senhor Benson. Literalmente, se a sua fé diz sim, Deus não pode dizer. Isso também não faz o menor sentido, meus queridos irmãos. Não faz sentido, porque então Deus seria um fantoche manipulado pela nossa vontade. Isso não é o que a Bíblia ensina. Deus é soberano, poderoso, Ele faz o que quer, com quem quer, quando quer, porque quer e como quer. Esse é o Deus grande e soberano que nós temos. Mas enfim, este método é extremamente eficaz, atrai milhões de pessoas ao redor do mundo. Isso o tornou multimilionário, assim como todos que o seguiram. Ou seja, ele tinha um grupo de seguidores e discípulos, que ele mesmo formou, que seguiram o exemplo de Benson e se tornaram pastores multimilionários. Veja este dado, é realmente impressionante. Dos 15 pastores mais ricos do mundo hoje, 5 são nigerianos seguidores de Benson. 5 dos 15, irmão. Vou citar os nomes para você. O número, o que está em 4º lugar, o 4º pastor mais rico do mundo, David Oyedepo. O 6º, Enoque Adejare. O 7º, Chris Oyakhilome. O 11º, Paul Adefarazin. E o 12º, David Bioinie. 5 deles, seguidores de Benson, adotaram o mesmo sistema e modelo em um país que não é de primeiro mundo, mas sim pobre, meus queridos irmãos. A Nigéria permanece pobre. E ainda assim tem 5 dos 15 pastores mais ricos do mundo. Esses caras que acabei de mencionar são mais ricos do que Joel Osteen ou Rick Warren, que estão aqui no Zewa. São mais ricos que esses dois. Isso é algo impressionante.
Por quê? Porque se baseia no pastor celebridade, no pastor semideus, no pastor idolatrado, porque ele tem superpoderes. E assim, as pessoas entregam dinheiro em meio à sua ignorância, em um país pouco instruído, pouco capacitado, pouco educado como a Nigéria e muito parecido com muitos dos nossos países latino-americanos. Me digam se não é verdade. Isso é o mais triste de tudo, que fizeram fortuna com pessoas muito pobres, simples, humildes e ignorantes. Ai meu Deus, este era um mestre da prosperidade. Número 4, profecias não cumpridas. Não é o número 4, profecias não cumpridas. São muitas as profecias desse senhor. De Benson, realmente, dizem que ele profetizou mais coisas, mas, digamos, foi antes da internet e antes de todos esses movimentos comunicativos, embora ele tivesse um canal de televisão, mas não é fácil acessar seus arquivos. Então é muito difícil encontrar as profecias que falharam. Mas encontramos uma. Em uma campanha em 1973, ele disse: acorde, vá à igreja de manhã e diga a eles que a pobreza morreu ontem à noite. O que você abençoar na terra será abençoado no céu. Abençoe o meu povo, diz o Senhor, que veio para dar a vida em abundância. Uau! Mas ele disse que a pobreza acabaria na Nigéria em 1973. E não se cumpriu. Mas seus seguidores dizem que ele até previu a própria morte. Você pode encontrar isso em todo lugar na internet. Mas isso não se encontra em nenhum arquivo e em nenhum vídeo. É mais como um mito que se cria depois da morte do pastor. Porque sim, é isso que fazem com pastores que foram certamente muito importantes em sua época, impactaram muita gente e depois se tornam mitos. Quase que os deificam. Você conhece algum latino-americano que depois de morto tenha sido deificado e que agora acreditam absolutamente em tudo o que dizem só porque foi alguém muito importante enquanto estava vivo e não são capazes de questionar nenhuma de suas doutrinas hoje em dia? Escreva aqui na caixa de comentários. Em conclusão, meus queridos irmãos, pois esse homem foi um falsíssimo, super falsicíssimo mestre. E o triste é que ele ainda tem uma enorme influência. Como já demos o exemplo na Venezuela, pois formou muitos desses personagens que seguem exatamente os mesmos erros dele, exatamente os mesmos ensinamentos falsos. Como já dissemos, a Igreja Renascer do venezuelano Jesus Pérez e uma rede de igrejas globais na América Latina que inclui uma grande quantidade de igrejas, rede internacional de igrejas vendida como rede de apoio. Queremos ajudar as igrejas. Não mudaremos suas doutrinas. Mas ali, disfarçadamente, colocam todo o joio dessa falsa doutrina. Então, muito cuidado porque na América Latina, esses pastores africanos estão ganhando cada vez mais influência. Esse senhor já se foi, já morreu. O Senhor assim definiu, assim determinou. Mas muitos dos seus discípulos continuam por aqui circulando e sabem que aqui podem ter muitos seguidores, tanto quanto na África, porque não pense que estamos muito melhor do que naquele continente. O que você acha? Coloque aqui na caixa de comentários. Deixe sua opinião. Você concorda com a análise que fizemos hoje ou acha que este é um verdadeiro mestre? Escreva aqui e obrigado por ter estado conosco na Bíblia Libre.